Meus queridos irmãos e amigos, uma alegria sempre inestimável poder ter a presença de vocês através desta nossa série de reflexões sobre o Evangelho de Nosso Senhor. Começo aqui esse nosso momento de partilha trazendo como abertura para esta nossa reflexão e assim convidando você a olhar para dentro da sua vida, para o interior do seu coração, pois este é o intuito das nossas reflexões, que nós possamos olhar para o interior da nossa vida e mudar a nossa vida, porque de fato nós estamos neste caminhar para o céu. E esse é o convite, essa é a convocação que o próprio Senhor faz a você. O salmo responsorial de hoje é um salmo que exorta para olhar para dentro de nós e mudarmos, e reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, que não somos nada e nem ninguém para impor sobre os outros aquilo que pensamos. Muitas vezes nós pensamos que somos os brabos. Muitas vezes nós pensamos que acima de nós é só o teto, é só o céu. E nos esquecemos que nós somos criaturas e que nos colocamos muitas vezes na condição de criador enquanto não conseguimos, não temos capacidade de criar nada sozinhos, porque é Deus que nos dá essa sabedoria. Quando nós somos carregados de inteligência, é porque o próprio Deus nos dá a sabedoria e a ciência para que nós possamos fazer aquilo. O homem hoje é muito inteligente. O homem hoje cria muitas coisas, mas se nós formos parar para colocar na ponta do lápis, quantas são as coisas positivas que o homem tem capacidade de criar? E nós, como cristãos, somos tão inteligentes para as coisas do mundo, mas quantas foram as vezes que nós tivemos a capacidade de, mesmo cansados, de mesmo abatidos depois de um dia de trabalho, quantas foram as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e refletimos? Quantas foram as vezes que, mesmo cansados, que mesmo detonados depois de um dia agitado, quantas foram as vezes que nós nos voltamos para Deus? E nos voltamos para Deus só por um momento. E nos voltamos para Deus só por uma ocasião. Só enquanto eu preciso da graça. Enquanto não. Nós devemos nos voltar para Deus o tempo todo, pois foi para isso que você foi feito. Somos acostumados com um evangelho muito mole, um evangelho muito fácil, um evangelho onde Deus vai me dar, um evangelho onde Deus vai me conceder, um evangelho onde eu sou merecedor, enquanto de fato as coisas não são assim. Vivemos, infelizmente, num catolicismo onde somos atraídos muitas vezes a olhar somente para nós mesmos. Eu preciso, eu quero, eu autorizo. E cantamos muitas vezes isso nas músicas. Eu confesso aqui para vocês, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu confesso aqui para vocês, eu tenho um certo preconceito com essas músicas onde colocam, né, o eu, muito eu. E nós colocamos Jesus como se ele fosse o nosso colega de escola. Colocamos Jesus onde se fosse, né, não nos dirigimos a ele como merecíamos. Não damos ao Senhor o devido respeito. Achamos que ele é nosso colega de classe. Achamos que ele joga bola com a gente, jogou bolinha de gude com a gente. Enquanto não. Claro, Jesus não é um Deus distante, mas Jesus é um Deus que merece respeito, que merece dignidade. E o mundo está invertido, as coisas estão invertidas. E essa carência de Deus cresce muito no coração da juventude. A juventude tem buscado encontrar nas coisas do mundo, nas canções, nas modas, porque somos rodeados de um grande modismo, onde a gente perde muito tempo discutindo na rede social se usa véu, se não usa véu,
se é para comungar de joelhos, se é para comungar de pé, se é para gostar da colo de Deus, de Shalom, outras comunidades, ou se não. A gente perde muito tempo com isso aqui, mas aqui eu deixo a reflexão e saio. Mas quantas foram as vezes que nós nos preocupamos com a nossa própria conversão? E quantas foram as vezes que nós, na nossa oração, antes de deitarmos, ao acordarmos, ao fazermos qualquer coisa, na nossa oração, quantas foram as vezes que nós exclamamos, assim como diz o Salmo responsorial: misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Porque somos pecadores e não somos melhores do que ninguém. Ah, mas eu sou coordenador da pastoral. Ah, mas eu sirvo. Ah, mas eu faço isso. De nada adianta se o seu coração não for convertido. O evangelho de hoje, meus irmãos, é o evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34, onde nós temos duas parábolas. Parábola é como se fosse uma história. Jesus explica o reino dos céus com duas histórias. E Jesus primeiro compara o reino dos céus como uma semente que cai na terra e vai germinando e crescendo. E assim somos nós, quando nós somos repletos de dons, repletos de carismas que são concedidos pelo próprio Deus. A partir do momento que você tem um dom, você precisa colocar esse dom em prática. Até porque ninguém nasce sabendo. Essa coisa de que, mas eu sei fazer, deixa comigo, porque eu nasci sabendo. Isso na igreja não rola, não. Porque todo dom vem de Deus. E isso ninguém pode dizer o contrário. O dom de cantar, o dom de rezar, qualquer dom é dado pelo próprio Deus. E a semente, qual é a característica da semente? Requer cuidado, requer processo. Então a gente precisa entender, você precisa entender, eu preciso também compreender isso. Na nossa vida de cristãos, emana um processo. A árvore, para chegar do tamanho que está, um dia ela foi uma semente, um dia alguém cuidou daquele espaço, um dia alguém fez um buraco, colocou a semente, depois regou, depois foi cuidando. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida tem uma duração até chegar onde a gente quer, até chegar onde na verdade Deus quer que chegue. Porque nós somos muito ansiosos e ficamos incomodados, agoniados, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ou seja, todos nascemos como sementes. Somos sementes nas mãos de Deus e precisamos crescer, precisamos construir nossas raízes, sobretudo, precisamos dar frutos aonde Deus nos planta. Michael, não estou satisfeito no lugar que eu estou. É aí que Deus te colocou. É aí que Deus te quer para que você seja um sinal, um celeiro, onde as pessoas possam olhar para você e ver, de fato, ele é um filho de Deus. De fato, é um servidor de Deus. Ou seja, me encontro na situação também de juventude e como é difícil de espalhar aonde quer que nós possamos ir o evangelho. Eu sei que é chato. A linguagem hoje da juventude é uma linguagem muito descolada. É uma linguagem onde Jesus é meu amigo, é meu brother, é meu parceiro, é tudo, é aquela coisa. Enquanto não é assim. O evangelho tem que ser pregado na sua totalidade. Eu já falei isso aqui diversas vezes. A gente tem que abrir o olho. Um evangelho que é pregado com muita facilidade não é o evangelho de Jesus. É o evangelho do mundo. O evangelho que ilude, o evangelho que nos coloca como maioral, o evangelho onde apresenta tudo menos Deus. E você, que está escutando esta reflexão, qual é o evangelho que você tem pregado na sua comunidade, na sua família, na sua convivência? Qual é o testemunho que você tem dado? De nada adianta você ser uma semente tão bonita, uma semente que aparentemente vai dar muito fruto, mas só nas mãos de Deus.
mas onde você precisa mesmo dar esse fruto, você deixa a desejar. De nada vale eu servir ao altar, eu postar nas minhas redes sociais colo de Deus, shalom, mas no mundo onde eu preciso ser testemunho vivo, eu não sou nada, eu me contamino. É triste demais. A nossa boca, ela muitas vezes é marcada só pela podridão. E eu digo isso com toda autoridade. É marcada pela podridão. Lançamos todo dia, de minuto em minuto, diversos palavreados chulos, feios, podres. Mas quantas foram as vezes que a nossa boca se abriu para cantar louvores a Deus? Ao invés de nós dirigirmos palavras que destroem outras pessoas, quantas foram as vezes que nós lançamos palavras de bênção sobre outras pessoas? Palavras de acolhimento. O que nos estraga é a nossa vaidade. A nossa vaidade nos leva à cegueira. Quando eu olho somente para mim, eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável. Quando eu só penso nisso, eu não consigo ajudar o meu próximo porque sou cego. Cuidado, jovem, adulto, você que está escutando, cuidado. Qual é a cegueira que você precisa ser curado? Qual é o objetivo que você está tentando encontrar? Se não for o céu, você está no lugar errado. E ainda é tempo de voltar para Deus. Ainda é tempo de mudar de vida. A outra parábola é a parábola do grão de mostarda. Uma curiosidade, o grão de mostarda é o menor grão. Menor, menor, menor. Quase não dá para ver. E assim somos nós. Pequenos quase nada nas mãos de Deus. Falava agora, sobre a vaidade. Somos tão vaidosos, né? Queremos ter sempre o telefone do ano, o carro do ano, a casa do ano, tudo do ano, tudo do bom, tudo do melhor. Eu posso, trabalhei para isso. Não é esse argumento que muitas vezes nós usamos? Um argumento errado. Enquanto nós fazemos birra para ter tudo aquilo que a gente quer, quantas foram as vezes que nós tentamos nos esforçar para ser santos? A santidade é todo dia, viu? Não é só no dia de todos os santos, não. Não é só no dia quando a gente celebra o nosso santo de devoção, não. Honrar o santo depois que ele é santo é a coisa mais fácil que tem. Porque nós desejamos muitas vezes a santidade só para aquele santo que já está ali, que já foi canonizado. Olhamos a vida muitas vezes de Carlo Acutis, dos pastorinhos. Ai, que bonito! Ai, que lindo! Olha como é belo! Mas muitas vezes nós nem imaginamos o quanto sofrido foi a vida de santidade daquelas pessoas. Pensar diferente do mundo é difícil. Não é fácil, não. Enquanto o mundo apresenta tudo que é ruim, pornografia, droga, doença, enfermidade, pecado. O mundo apresenta tudo isso aí. Mas nós devemos pensar o quê? Céu, santidade, amor a Nossa Senhora, vida de oração, vida de igreja, missionariedade. Enquanto a gente não praticar aquele exercício fácil, que é botar os dois pés no chão, nós não vamos ver o céu nunca. E Santa Teresinha tem um dito muito bonito: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. E qual é o bem que você tem feito? Quais são os frutos que você tem produzido neste tempo todo de igreja? Neste tempo todo que você está aqui zanzando pelo mundo, qual é o sinal de que você está ansioso para se encontrar com Deus? Dizer para ele, teu perfume me atrai, vou me aproximar. É uma coisa muito bela cantar isso aqui. Mas e na prática? Quando é que isso vai acontecer? Se eu digo que amo a Deus, mas não tenho capacidade de ajudar a minha família a crescer na santidade,
Eu sou um cristão falso. Eu sou um jovem que não vive a fé. Criamos vergonha na cara, porque nós valorizamos muitas vezes as nossas amizades só do lado de fora, enquanto os nossos verdadeiros amigos são aqueles que estão dentro de casa. É inconcebível quem chega para mim e diz: minha família me odeia. A família deve se amar, a família deve ser unida, a família deve se juntar nas dificuldades. E quando eu digo nas dificuldades, eu digo em todas as dificuldades. E se a sua família hoje passa por cruz, parabéns. Ela está seguindo o exemplo da Sagrada Família. Vejamos o exemplo da Sagrada Família. São José. Jesus acabou de nascer. José, pega o menino e sua mãe e vai para o lugar que eu te indicar. É peregrinar, é missão, é sacrifício. Já querem matar o menino. Corre, foge, se esconde. E no tempo certo, tudo se estabilizou. Ouvinte, essa palavra agora é para você. Se na sua casa as coisas não vão bem, coragem, persevere. Jovem, eu sei que é difícil ser de Deus. É uma das coisas mais difíceis que tem. Mas não desanima não. Persevera no teu chamado. Persevera na tua missão. Se você serve, sirva com fidelidade. E não sirva pelos outros e para os outros, mas sirva para Jesus. Vale a pena consumir-se por Ele. Vale a pena tudo aquilo que a gente passa. Porque um dia Ele olhou para você com as suas imperfeições e te quis desse jeito. Porque para Deus, os imperfeitos são perfeitos. Quando nós abrimos o nosso coração às vontades de Deus, saímos realizados. Porque é bom deixar quem nós amamos feliz. É bom demais. Vale a pena gastar-se pelo Senhor. Vale a pena. Os imperfeitos de Jesus eram de um tudo um pouco. Cobrador de impostos, pescador, médico, de diversos lugares, de vários cantos. Jesus tirou homens do seu conforto. E quem sou eu? Quem é você? Para não querer largar aquilo que me acomoda para seguir a Ele. De que te vale ser um bom médico, um bom professor, um bom profissional, se você não está disposto a oferecer tudo isso pelo Senhor? No dia em que o nosso coração olhar para o próximo e desejar para esse próximo o céu, nós estaremos convertidos de fato. Porque é muito fácil nós desejarmos a paz de Cristo somente para quem nós conhecemos. Enquanto muitas vezes quem precisa da paz de Cristo é aquele irmão desconhecido que está vivendo o inferno na vida dele. O inferno é a ausência de Deus. E muitas vezes nos afastamos de Deus porque a nossa cegueira nos impede de ver. Senhor, que eu veja. Esse é o pedido que eu te convido hoje a fazer. Deixe-se ser semente na mão de Deus. Dê fruto aonde você estiver, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua convivência. Você foi feito para cantar os louvores de Deus. Não canta as podridões do mundo, não. Canta os louvores de Deus. Vale a vida, vale o sacrifício, vale as dores, vale as batalhas, vale muito ser de Deus. E qual é o que eu ganho? Qual é o preço? O céu. A eternidade é a maior recompensa para um cristão. Imagine você voltar ao céu, aos braços de Deus, e Deus olhar para ti e dizer: venha, venha para o lugar que te foi preparado. Deus nos espera. Mas Ele não espera de nós algo sobrenatural, não. Espera de nós o amor. O amor que não é sentimento. O amor que não é humano. Mas o amor que impulsiona a vida missionária. O amor que move montanhas de fato. Porque quando nós amamos, fazemos o impossível por
quem se ama. Que eu e você, a partir deste dia, possamos de fato dar a nossa vida nas coisas mais simples, dar nossa vida através da atenção, dar a nossa vida através da presença amiga, dar a nossa vida na vivência do Evangelho, levando a palavra aos lugares que ainda não a conhecem, e que o nosso viver seja uma eterna vida de santidade, porque Deus nos aguarda e quer de nós os frutos. Seja semente, seja uma bela árvore. Isso é o que Deus espera de você. Que nós, caminhando juntos, possamos olhar para a nossa vida hoje e pensar: que tipo de fruto eu estou dando dentro desse mundo, dentro da minha vida comunitária? Qual é o tipo de fruto que eu estou disposto a dar? O que eu tenho feito na minha vida para tornar a vida do próximo um canal de bênção, um canal de santidade? Repensemos hoje e ofereçamos este dia em prol das pessoas que de fato precisam de uma presença, para que nós alcancemos um degrau do nosso caminho de santidade. Deus ama muito você, mas Ele não ama o seu pecado, não. Abandona, deixa para trás, saia do teu comodismo. Jesus escolheu os imperfeitos para mostrar para eles que a perfeição se dá no dia a dia e que a conversão é um caminho e não um momento. Olhemos para o nosso coração, mudemos os caminhos tortos, porque Jesus nos espera da forma como somos, mas com o coração ansioso do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.